Fala pessoal, tudo bem com vocês? Estamos ao vivo aqui na live. Entramos ao vivo. Opa, boa noite a vocês aqui, bom dia. Cara, tá um dia bonito aqui, viu? Olha só, deixa eu ver se consigo mostrar pra vocês aqui rapidão. Ver se dá pra ver aí. Enfim, dia bonito aqui. A gente vai conversar hoje sobre leilão de imóvel, tá? Recebo aqui várias perguntas sobre se dá para lucrar, onde pesquisar, como que vende, principalmente onde pesquisar. O pessoal tem muita dúvida, né? Qual que é o lugar confiável para que eu pesquise um imóvel de leilão, compre esse imóvel e venda? Então a gente vai chamar a Priscila hoje aqui para conversar meia hora em relação a isso, no máximo. Principalmente onde garimpar essas oportunidades de imóveis em leilão, comprando a baixo custo para vender esse imóvel com lucro. Beleza, pessoal? Então, vou chamar a Priscila aqui. Vocês... Deixa eu desativar os comentários aqui. Ah, tá, apareceu aqui já. Opa, Oi, boa José, tudo noite. bom? Boa noite, bom dia aí para Opa, você. tudo bem, Priscila? Bom Tudo, boa dia noite a aqui. todos que estão assistindo. Obrigado pela sua presença aqui. Então, tava falando aqui antes, né, que o pessoal me pergunta muito aqui onde pesquisar, onde é confiável. O pessoal tem muito medo, né, de entrar num site assim às vezes. Tem muito golpe hoje em dia. Como que essa pessoa pode se sentir mais segura em relação a leilões? Primeiro, em relação a onde pesquisar, né, e segundo, em relação a o que realmente vale a pena para a pessoa não entrar ali numa furada, às vezes, achando que está fazendo um bom negócio, e aí entra um negócio que ela vai se complicar. Enfim, quais são os seus critérios aí? Né? Você, com a pessoa que vive isso praticamente diariamente, já fez vários arremates e vendas. Fala um pouco mais da sua experiência, se você já entrou em alguma furada, algum pepino alguma vez. Enfim, conta mais pra gente aí. Obrigado pela presença, é muito bom sempre conversar sobre outros assuntos com pessoas que têm expertise nisso. Bom, obrigada aí de novo pelo convite. Boa noite a todo mundo que está assistindo. A primeira pergunta é a pergunta que eu mais recebo também: quais são os melhores leiloeiros, como encontrar as oportunidades de leilão? E aí, como tudo na vida, as pessoas querem um caminho rápido, né, e um caminho fácil de menor trabalho. Só que para leilão, se você quer ser bem-sucedido, você precisa garimpar as oportunidades, como você falou. Aí por que garimpar? Porque a gente tem literalmente milhares de leiloeiros espalhados pelo país. Então você precisa encontrar os leiloeiros que atuam ali na região do seu interesse, para que você busque de site por site de cada leiloeiro, porque cada leiloeiro tem o seu site, as oportunidades que estão ali sendo oferecidas em determinado período. E como encontrar esses leiloeiros? Todo leiloeiro, para que ele seja um leiloeiro oficial, ele precisa ser cadastrado na junta comercial do estado. Então, todos os estados têm uma junta comercial, e aí com uma pesquisa rápida no Google, junta comercial e o nome do estado, seguido de leiloeiros, você vai encontrar lá a lista de todos os leiloeiros que estão ali habilitados naquele estado. Dentro dessa lista, você vai encontrar ali uma infinidade de leiloeiros de vários tipos, né? Leiloeiro que só faz leilão de carro, leiloeiro que só faz leilão de imóvel, leiloeiro que só faz leilão de obra de arte ou de móveis, por exemplo. E aí, dentro dessa lista, você vai criar a sua própria lista, né? Como a gente está falando aqui de leilão de imóvel, você vai encontrar todos aqueles leiloeiros que fazem leilão de imóvel e separar ali na sua lista pessoal. Ou você cria uma planilha, ou você pode fazer como eu faço, que eu salvei todos eles nos meus favoritos. Então, toda vez que eu vou pesquisar os leilões, eu vou clicando de site por site e aí garimpando as oportunidades que existem. Aí tem gente que fala que isso dá trabalho, e dá trabalho mesmo, né? Porque dependendo aí de onde você tiver interesse em arrematar, você vai ter ali muitos leiloeiros que atuam somente com leilões de imóveis. Pegando aqui São Paulo como parâmetro, a gente tem praticamente 250 leiloeiros.
cada um com o seu site. Aí as pessoas ficam buscando aquele caminho rápido, mas não tem um site que concentra essas oportunidades, que eu vá lá naquele site específico, coloque um filtro e já encontre ali todos que estão disponíveis. Tem sites que prometem isso, muitos sites que prometem isso, né? Concentrar ali todas as oportunidades de leilão, são os sites que a gente chama de agregador de leilão. Até hoje eu nunca encontrei um site que prometa e consiga cumprir isso. Exatamente porque são milhares de leiloeiros e cada site de leiloeiro tem a sua própria programação. Então não é tão tranquilo um programador ir lá e conseguir linkar todos aqueles sites e fazer. Então tem que ser mesmo de site por site. E se a pessoa quer o resultado que o leilão pode gerar, e o leilão pode gerar um resultado muito bom, é um investimento seguro que pode gerar um resultado muito bom, o mínimo que ela precisa fazer é garimpar aí as oportunidades de leilão que existem. Então, pessoal, não tem jeito, não tem como correr dessa responsabilidade, desse trabalho de pesquisar realmente lá na junta o e-mail. Porque eu já recebi aqui, às vezes eu falo assim, pessoal, leilão e tal é uma boa opção. Aí a pessoa me manda um link. Poxa, esse site aqui será que é confiável? Então, se você está na dúvida se aquele site é confiável ou não, porque realmente tem vários sites que são cópias, né? O pessoal faz uma cópia perfeita do site do leiloeiro, você vai na junta e olha se aquele site tá batendo realmente. Às vezes o golpista ele muda uma letra, né, do site, bota um underline, um arroba diferente, enfim, ele muda uma letra, faz um site idêntico e aí vai te dar um golpe ali. Então, tá na dúvida, olha no site da junta comercial, porque lá tá escrito exatamente qual que é o site do leiloeiro, para você não pagar ali né, não comprar um imóvel, né, que não existe ou tá comprando no site errado. E em relação ao leilão em si, por exemplo, tem um crivo que você coloca assim, se o leilão, se o imóvel aparecer essa característica aqui, eu nem olho, nem vou me aprofundar mais ou não. Você não tem um critério assim que você exclui. Por exemplo, fundo imobiliário. Se eu olho um fundo imobiliário, para mim, ele só tem um ativo, eu nem olho mais ele, já excluo, não vou nem estudar. Ou você tem alguns critérios claros que você já exclui, porque eu acho que como é muita coisa, né, como são muitas oportunidades, para quem nunca entrou num site aqui de leilão, pessoal, são infinitas oportunidades, é incrível, assim, toda semana é um monte de leilão. Então, assim, se você não tiver critério para você escolher, você fica meio que perdido no qual que você vai estudar realmente a matrícula do imóvel e tal, e entrar, né, vai se habilitar naquele processo ou não. Então, existem critérios claros que você escolhe primeiro para evitar problema já de cara? Tá, antes de responder essa pergunta dos critérios, só fazer dois complementos sobre isso aí. O primeiro sobre a segurança do site leiloeiro, né? Para que o leiloeiro seja oficial, ele precisa então ser habilitado na junta comercial. E quando você faz essa pesquisa pelos leiloeiros direto na junta comercial, você já tem ali a certeza que todos aqueles leiloeiros que estão ali são oficiais. Então, não cair em golpe de site falso é muito fácil. Basta você verificar, né? Mesmo que você encontre um site aí de outra forma, no Google, por exemplo. Achou o site? Vê lá em qual estado aquele leiloeiro informa que ele tem o cadastro na junta comercial, vai na junta comercial daquele estado, tudo pela internet, tudo com a ajuda do Google, de forma muito tranquila, e pesquisa se aquele leiloeiro realmente existe. Então, assim, segundos livram a pessoa de cair num golpe, né? Então, cai em golpe realmente quem está fazendo algo sem noção nenhuma. E tem um outro detalhe sobre um site confiável, que a gente consegue tirar uma regrinha, óbvio que toda regra tem exceção, né? Então, um site que não termina em .com.br, ele já tem 99% de chance de ser um site falso, né? Porque os golpistas eles botam domínios fora do país, exatamente para dificultar aí que eles sejam monitorados. Então, achou um site leilão que o final não é .com.br, qualquer outra coisa diferente disso, já fica com o pé atrás, porque é grande chance de ser falso. Até existe um ou outro leiloeiro oficial que usa site sem ser .com.br. Na minha opinião, esse cara deu muito mole, né? Porque ele fica ali já com uma suspeita contra ele, mesmo que ele seja um leiloeiro oficial, mas já é uma regrinha que a gente consegue tirar. De qualquer maneira, só ir lá na junta comercial e de forma muito tranquila você consegue saber se é verdadeiro ou não aquele leilão que você está analisando. E aí a outra pergunta, né, sobre como filtrar as oportunidades é exatamente isso. A gente precisa ter um filtro ali
na hora de pesquisar, porque são muitas oportunidades, você precisa saber o que encaixa ali dentro dos seus critérios. O primeiro ponto que eu gosto de ressaltar nisso aí é o seguinte: tem muita gente que fica procurando um imóvel em leilão como forma de investimento, e aí quer achar um imóvel em leilão que só está ali com a finalidade de investimento e encontrar as características que essa pessoa busca no imóvel que ela quer morar. Porque tem muita gente que acha que só vai ser um bom investimento se arrematar um imóvel similar ao que gostaria de morar. Isso é um baita erro, né? Quando a gente olha investimento, a gente tem que deixar ali os nossos critérios pessoais de lado, porque não é isso que importa para saber se vai ser um bom investimento ou não. Às vezes você não tem o menor interesse em morar naquele imóvel, mas existem milhares de pessoas pesquisando exatamente aquele tipo de imóvel. Então, falo com tranquilidade de que todos os imóveis que eu já arrematei com a finalidade de investimento, imóveis próprios, eu moraria em pouquíssimos deles, né? Então, é o primeiro conselho que eu deixo aí para as pessoas: abre a cabeça para conseguir abrir o leque ali de oportunidades. E aí depois, quando a gente vai filtrar ali as oportunidades, né, o que de fato merece a nossa atenção, porque se a gente perder tempo com um leilão ruim, você tirou ali o seu tempo, que é um bem mais precioso que a gente tem. Então, a gente tem que analisar o que de fato pode ser um bom leilão. Obviamente que com um estudo, né, sobre a matéria, tem alguns termos que já aparecem de cara e você já sabe que aquele leilão vai ser um péssimo leilão. Por exemplo, fração ideal de um imóvel, tipo 25%, 45%, mesmo se for 99% do imóvel, isso é uma furada, porque significa que se você arrematar um imóvel que é indivisível, né, como exemplo de uma casa, um apartamento, não tem como eu ficar com o banheiro, a outra pessoa ficar com a cozinha e a gente dividir esse imóvel que é indivisível. Então, se você arremata uma fração de um imóvel que é indivisível, qual é a consequência prática disso? Você vai ficar como sócio dos proprietários das outras frações, né? Provavelmente pessoas que o arrematante nunca viu na vida. E aí precisaria de um consenso para vender ou alugar esse imóvel. Se às vezes casado há anos, não chega no consenso, imagina pessoas que nunca se viram na vida, né? Vai ser muito difícil. Então, tipo, fração ideal de um imóvel, não perca um segundo. É um leilão que não vale a pena um segundo da sua atenção, né? E aí, com o estudo, tem outros termos assim também, que a gente já descarta de cara. Mas um outro ponto muito importante, que você já deve analisar logo no começo, né? Tirando esses termos que você já vai descartar de cara, o que eu sempre recomendo? Comece analisando a viabilidade financeira. Porque não adianta nada você analisar edital, analisar a matrícula, né, e toda a documentação do imóvel, para no final das contas realizar lá a conta da viabilidade financeira e descobrir que aquele leilão não pode gerar o lucro mínimo que você espera para aquele negócio. Então você perdeu o seu tempo também. Então comece pela viabilidade financeira, né, colocando ali todos os custos envolvidos da arrematação até a venda. É muito longe de só valor da arrematação e só valor da venda. A gente realmente precisa fazer uma conta completa. Então tem comissão do leiloeiro, assim como em qualquer compra de imóvel, independente de ser leilão ou mercado tradicional, tem ITBI, tem os custos com registro. Pode ser que tenha alguma pequena reforma ou reparo que você precisa fazer. Você precisa contar com o tempo ok da arrematação até a venda para calcular gasto de condomínio e IPTU. E na venda também tem lá o imposto de renda sobre o lucro e a comissão do corretor, perdão, se você vender com um corretor de imóveis. Então, isso aí, eu criei uma ferramenta, né, uma calculadora do leilão, que eu até disponibilizo no meu site uma versão dela de graça para quem quiser fazer download. Você preenche isso e a calculadora já te mostra de forma automática o lucro líquido que aquela operação pode gerar. E algo que você sempre deve fazer em toda e qualquer oportunidade de leilão é pesquisar o real valor de mercado do imóvel. Então, o leiloeiro, ele sempre informa lá o valor de avaliação, o valor mínimo do leilão e a porcentagem de desconto. Você nunca vai acreditar nisso. E não é porque o leiloeiro é um leiloeiro ruim, algo do tipo, porque quem define esses valores não é o leiloeiro, né? Esses valores são definidos pela lei ou pelo juiz. O leiloeiro, ele só coloca lá as informações que chegam para ele. Então, você sempre precisa pesquisar se aquele imóvel vale o que está no site do leiloeiro. Muito tranquilo hoje em dia também, porque todo mundo vende imóvel pela internet, anuncia imóvel pela internet, né? Então você consegue aí, com a ajuda do Google, achar portais de venda, sites de imobiliários, para pesquisar lá uma média de um imóvel similar àquele. E aí você vai colocar lá os custos, né, da arrematação até a venda, o provável valor de venda. Você vai ver se aquele imóvel pode te gerar o lucro líquido mínimo que você espera. E aí cada um vai ter um percentual de lucro líquido mínimo que espera da operação. Passou nisso, aí você vai aprofundar e vai passar lá para a análise da documentação. E, de fato, você vai fazer uma análise, né, sabendo que você não está perdendo tempo, porque aquele leilão ele já passou ali nos critérios iniciais e vale a pena realmente você aprofundar nele.
Uma coisa aí que muita gente tem dúvida, que o imposto que você paga em cima do ganho de capital, ele, antes de você calcular ele, você exclui os custos, né? Por exemplo, se você tem um custo de uma pequena reforma, isso entra no custo também. Confere ou não? Eu tô falando besteira aqui. Acho que é isso, né? Não, confere. Tem muita gente que faz essa conta errada e acaba pagando mais imposto do que deveria pagar. Tem gente que acha que Exato. o ganho de capital vai ser só o valor da venda menos o valor da compra, e ali você multiplica a alíquota de 15%, que é a alíquota para pessoa física, para ganho de até 5 milhões. Se você fizer essa conta, você se deu mal, porque você pagou muito mais imposto do que você deveria pagar, e aí, né, praticamente perdeu, porque restituição é quase inviável, né? Então, a conta correta qual seria? Venda menos o total dos custos de aquisição. E nesses custos de aquisição entra muito mais do que só o valor da compra ou só o valor da arrematação, né? Então, no nosso caso de leilão, os custos de aquisição é a soma do valor da arrematação, da comissão do leiloeiro, do ITBI, dos custos com documentação em cartório, com as reformas que você realizou. Se for uma arrematação com financiamento, que é possível em leilão extrajudicial, os juros do financiamento que você pagou e do valor da venda você ainda pode abater a comissão do corretor, né? Então, se fizer essa conta correta, você vai pagar o imposto correto, né, e vai conseguir aumentar o seu lucro. Por que eu falo aumentar o lucro? Porque a quantidade de gente que não sabe isso e paga muito mais imposto do que deveria é gigantesca, né? Então, quando a pessoa calcula o imposto errado, ela vai diminuir o dinheiro que vai ficar no bolso dela. Então, naturalmente, ela diminuiu ali o lucro líquido dela. Então, calcular corretamente o imposto é um passo importante para que você consiga ali também ter o máximo de lucro líquido possível naquela operação. Legal. Agora, a gente falou aqui dos critérios. Eu acho que um medo que a maioria das pessoas tem, pelo que eu converso assim, com o pessoal de leilão, é em relação a imóvel ocupado. Assim, eu acho que esse é o maior medo que existe. Ah, eu vou arrematar o imóvel, mas o imóvel está ocupado. E aí depois como é que essa pessoa não vai sair de lá? Como é que eu vou fazer para essa pessoa sair? A pessoa vai entrar na justiça, eu vou perder meu dinheiro, eu não vou conseguir tirar, porque no Brasil ninguém tira a pessoa do imóvel dela. É, como que funciona isso? Eu sei que você recebe essa pergunta direto também. Existe essa situação de você conseguir arrematar o imóvel está lá em leilão, às vezes por uma dívida de condomínio, enfim. E aí você arremata o imóvel e você não consegue tirar a pessoa de dentro, se aquele imóvel estiver ocupado, essa pessoa pode entrar na justiça contra você, invalidar o leilão. Existe essa insegurança jurídica? Como é que funciona isso? Você que já tem mais experiência, dá uma tranquilizada no pessoal, porque é um medo muito grande que as pessoas têm de arrematar o imóvel, ter gente lá dentro e, cara, e você ficar naquela situação de uma família, enfim. E aí, como é que funciona isso? Será que dá para ter essa segurança? É o maior medo que as pessoas têm de leilão e é o maior mito que envolve os leilões de imóveis, né? Sempre que eu vou falar de desocupação, eu gosto de começar com uma reflexão, né? O mercado dos leilões, ele é tomado pelos investidores. Então, quem basicamente arremata imóvel é investidor que quer vender o imóvel e lucrar. Tem quem arremate para moradia? Tem, mas comparado com o número de investidores, é muito pequeno. É realmente um mercado de investidores. Investidor nenhum quer ficar com dinheiro preso, né? Investidor quer liquidez. Então, se fosse como as pessoas espalham por aí, esse mercado não seria dominado pelos investidores. Então, eu gosto sempre de começar com essa reflexão. Agora, passando para a parte da desocupação mesmo. A desocupação é um direito do arrematante. Então, o arrematante arrematou o imóvel, tem que tomar posse do imóvel, né? De uns anos para cá, desde o novo Código de Processo Civil, ele é de 2015, mas começou a valer ali em 2016, a gente teve muita mudança na legislação e todas as mudanças no sentido de proteger o arrematante, que é o que de fato tem que acontecer. O arrematante ele não está devendo ninguém, ele não está cobrando ninguém. Ele entrou ali única e exclusivamente para, querendo ou não, dar uma solução para aquele negócio, porque o imóvel vira dinheiro e quem tem direito a receber vai conseguir receber, né? Então ele é o que a gente chama de terceiro de boa-fé. Entrou ali naquela relação única e exclusivamente para trazer liquidez para aquele imóvel, para que a dívida ali seja quitada. Então é um direito do arrematante tomar posse. O que eu sempre gosto de falar é que uma arrematação, uma desocupação rápida começa numa análise prévia da arrematação bem feita. Então, todas as histórias que as pessoas vêm me contar que tiveram dificuldade para desocupar o imóvel,
é porque elas só olharam para o desconto. É óbvio que a gente entra no leilão por causa do desconto, porque a gente quer lucrar em cima dessa operação. Mas não é só o desconto que a gente tem que olhar, né? O leilão ele tem que seguir um passo a passo que é definido em lei para que seja tudo válido, né? E que você consiga ali ter o pós-leilão da forma mais tranquila possível. Então, todas as vezes que alguém chega para mim e fala que teve algum problema na desocupação, eu falo assim, olha, provavelmente você errou na análise prévia. Aí tem gente que bate o pé, não, não errei. E já está lá o erro na linha de que ela realmente deixou de observar alguma coisa que ela tinha que observar. Então, com a análise prévia bem feita, o leilão ele é extremamente seguro, porque o arrematante vai conseguir tomar posse, né? Tem gente que acredita que se tiver idoso, se tiver criança, não consegue tomar posse e consegue sim tomar posse. A legislação traz ali proteção para o arrematante, né? Então a gente tem duas modalidades de leilão, o extrajudicial, que popularmente as pessoas chamam de leilão de banco, e o judicial, que é quando o judiciário manda lá para quitar uma dívida que está sendo cobrada dentro do processo judicial. Tem diferença na desocupação, vou falar aqui de uma forma mais resumida, mas no leilão extrajudicial, que é esse basicamente feito pelos bancos, né, a própria lei que estipula esse leilão, ela fala lá que se for necessário entrar com uma ação de missão na posse para que o judiciário determine a desocupação, o juiz deve determinar a desocupação em até 60 dias, sob pena de desocupação forçada. O que isso significa? Vai um oficial de justiça lá no imóvel, pode ser que o oficial de justiça convoque a polícia se ele achar que é necessário, e a desocupação vai acontecer de qualquer maneira. Não importa se aquele era o único imóvel da pessoa, se ela tem lugar para ir ou não. É um direito do arrematante. E essa mesma lei, ela também criou a taxa de ocupação, né, que é um direito ali que o arrematante tem de receber por mês, é tipo um aluguel. Falando de uma forma mais simples, é tipo um aluguel, que o arrematante tem direito a receber da data da arrematação até a data da desocupação do imóvel e que corresponde a 1% do valor mínimo do primeiro leilão extrajudicial, ou seja, 1% calculado em cima de um valor maior do que o que a arrematação aconteceu, porque geralmente o desconto está no segundo leilão extrajudicial, né? E a legislação criou isso exatamente para que seja uma medida coercitiva, né? Para que o devedor entenda que é benefício para ele que ele saia do imóvel da forma mais rápida possível. Mas se não sair, a desocupação forçada está aí para isso. E aí que queria fazer uma ressalva também, né? No leilão extrajudicial, o primeiro passo para o arrematante para que ele consiga a desocupação do imóvel é um acordo, né? E a taxa de acordo amigável nesse tipo de leilão ela é muito grande, né? Fica aí em quase 80%. E aí esse acordo ele é benéfico para as duas partes, tanto para o arrematante quanto para o devedor. Tem gente que acha que só o arrematante sai levando. Não, como eu falei, existe a taxa de ocupação, existe a possibilidade de desocupação forçada. Ninguém quer passar por uma desocupação forçada, não é algo legal. Chegar um oficial de justiça, a polícia na nossa casa e te botar para fora. Então isso é algo que todo mundo quer evitar, por isso que as taxas de acordo são bem elevadas. Já no leilão judicial, já existe um processo ali, ó, processo que estava cobrando aquela dívida que o arrematante até então não participava, né? Tinha um credor e um devedor lá. O próprio juiz desse mesmo processo vai determinar que a desocupação aconteça. E aí, da mesma forma, né, um oficial de justiça vai lá, se for necessário, ele chama a polícia para uma desocupação forçada. Nos meus imóveis, e uma regra geral aí do que eu vejo de quem sabe fazer análise prévia bem feita, é que a gente tem da arrematação até a venda um prazo aí de 12 meses. Então, a venda acontece em 12 meses. Nos meus imóveis, eu só tive um único imóvel que eu não consegui vender em 12 meses, e foi uma situação muito específica, que foi bem no meio da pandemia, era um imóvel dentro de um condomínio, um apartamento. A síndica simplesmente proibiu a entrada de corretores de interessado. Então, eu fiquei 3 meses sem conseguir mostrar o imóvel para ninguém, tipo, não entrava ninguém. Então, naturalmente, isso aí atrapalhou a minha venda. Todos os outros imóveis eu vendi em 12 meses. E 90% dos imóveis que eu arremato estão ocupados. Então, em 12 meses, eu fiz a arrematação, fiz a desocupação, regularizei a documentação no meu nome, fiz reforma, eu sempre faço uma pequena reforma, e o tempo necessário para encontrar um vendedor, um comprador, e fiz a venda, né? Então, as pessoas ficam achando que vão demorar 2, 3 anos para desocupar, e eu venho e mostro que, com uma análise prévia bem feita, em 12 meses eu vou da arrematação até a venda, inclusive passando pela desocupação. Eu não vendo o imóvel ocupado por terceiro, eu preciso desocupar o imóvel, né? Então, dentro desse prazo aí, com uma análise prévia bem feita, a gente consegue seguir tranquilamente. Agora, eu acho que, assim, pensando como investidor, esse medo que o pessoal tem é até bom, né? Para você que não tem. Porque você diminui a concorrência. Que às vezes você vai para um leilão ali de um imóvel que tá só você.
no, dando lance, ou você e outra pessoa, né? Porque as pessoas olham, nossa, tá ocupado, não vou participar desse leilão. Às vezes tem medo, né? E aí fica procurando só imóvel que está desocupado e acaba que esses imóveis que estão desocupados, a concorrência é altíssima, fica lá um monte de gente dando lance, acaba que você não consegue. Eu falo isso porque eu já participei de um imóvel desocupado e aí eu estourei meu limite, né? Eu tinha um limite para que eu poderia arrematar dentro da minha análise financeira, né? Se passasse daquele limite ali os lances, para mim não fazia mais sentido porque não ia ter, basicamente não ia ter lucro. E até hoje eu não entendi, cara, por que aquela galera pagou tão caro naquele imóvel. Enfim, cada um sabe o que faz. Então, o Mas leiloeiro, ele eu sabe acho que é disso, isso. né? O leiloeiro, ele sabe do medo das pessoas. Então, quando o imóvel está desocupado, o que o leiloeiro faz? Ele bota uma tarja gigante na divulgação, desocupado. E aí vai um monte de gente que tem medo, fica procurando esses imóveis dentro do site leiloeiro. Como a gente falou, o leiloeiro tem várias oportunidades ao mesmo tempo, vai lá e acha uma tarja gigante desocupado. A concorrência daquele leilão naturalmente vai ser maior. É porque as pessoas que têm medo, elas vão ficar todas nesses leilões de imóveis desocupados. Então, quanto mais ocupado, a tendência é que menor seja a concorrência do leilão, né? E isso é algo que é bem tranquilo quando a gente adquire conhecimento, né? Quando você tem conhecimento, você vai entender que a desocupação não é um problema, né? E aí você consegue participar do leilão tranquilamente, desses leilões que a maioria das pessoas tem medo. Ainda é um mito muito grande, né? Eu costumo falar que se você reunir 10 pessoas que não participam de leilão numa rodinha e falar sobre leilão, as 10 vão falar, ou 9 vão falar que leilão é furada, porque vai dar muito trabalho para desocupar o imóvel. E 9 vão querer ir pro leilão desocupado. Aí vai só uma para pro leilão, pro apartamento que está ocupado. É. Mas é isso. Priscila, obrigado aqui pela presença. A gente bateu aqui várias coisas. Foi uma aula sobre leilão. Quem tinha dúvida aqui aprendeu bastante. A Priscila vai abrir uma turma agora, né, esse mês, daqui a alguns dias. Confere? O pessoal quer Segunda-feira, aprender segunda-feira, 8 mais, horas da manhã. segunda-feira. Então, o pessoal quer aprender mais. Cara, faça o curso, eu falo aqui direto. Eu fiz o curso da Priscila, né? Eu fiz o curso do Gabriel também sobre fundos imobiliários. Então, aprenda com as pessoas que estão ali no campo de batalha, que mostra como é que faz. O sua curva de aprendizado vai ser muito mais rápida do que você ficar tentando ali sozinho pela internet. Às vezes, uma dúvida que você tira, cara, já pagou não sei quantas mil vezes aquele investimento que você fez, né, no resultado que você vai ter. Então, estuda, né? É uma coisa que você precisa ter um conhecimento técnico antes, porque senão você vai entrar em furada, né? Você não vai conseguir analisar o edital, você não vai conseguir analisar a matrícula de imóvel, você vai entrar num leilão que às vezes ele vai ser impugnado porque você não identificou que tinha um erro ali. Então, estudem, pessoal. É uma excelente forma de investimento. Eu confesso que eu participei de alguns, mas não consegui arrematar porque estourava o meu limite ali e eu ficava com medo de entrar no mais arriscado. Mas agora, voltando da viagem, já está no meu objetivo fazer o primeiro arremate. Já estou com uma grana separada aqui para isso. Mas é isso. Diversificar as fontes de renda é mais uma forma de você investir seu dinheiro. É um mercado perene, né? A gente está falando de mercado imobiliário. Então, para quem gosta desse mercado imobiliário, sabe da perenidade que é o mercado, sabe da segurança que é. Então é isso. Obrigado pela presença. Foi uma aula que aprendi muito de novo, né? Sempre aprendendo, que é sempre bom a gente trocar essa ideia. E é isso aí, tamo junto. Obrigado, José, pelo convite, né? Só deixar o recado, então, quem tiver interesse no curso, segunda-feira, 8 horas da manhã, eu vou abrir as inscrições, a turma 11 já do curso, né? Então, um método muito mais que validado. E é um investimento muito seguro para quem sabe analisar, né? Só respondendo uma dúvida que geralmente é comum, não precisa ser advogado para participar de leilão. Requisito para participar de leilão é ser maior de idade e estar na livre administração dos seus bens, né? Então, o que você precisa para ter segurança realmente é adquirir conhecimento. E aí é como qualquer outra coisa na vida, né? Você vai comprar um fundo imobiliário, uma ação sabendo o que está fazendo, entrar no mercado de milhas sabendo o que está fazendo, você precisa estudar, né? E aí, com o estudo, você adquire conhecimento e consegue caminhar tranquilamente ali naquele mercado. Obrigada pelo convite, obrigada pelas pessoas que assistiram aí a live. Outra coisa também, o pessoal fica assim, eu não tenho 200 mil reais, eu não tenho 300 mil reais. Não precisa ter um monte de dinheiro parado para investir. Você tem várias formas, tem leilão que você consegue fazer pagando, financiar o leilão. Então, assim,
não acho que você precisa ter muita grana. Esse também é outro mito, né? Eu preciso ter 500 mil parado para comprar um imóvel leilão. Não precisa. E além disso, tem leilões de vários preços, né? Tem leilão de terreno, tem leilão de tudo quanto é preço aí. Então, pessoal, não acho que você tem muito dinheiro, não. É isso, dá para começar aí com praticamente qualquer quantia. Esses dias compartilhei lá uma arrematação que me enviaram um comprovante, um terreno de R$ 6.000 valia 30, né? Já é uma ótima forma aí de você começar, já começar a lucrar, sem contar a possibilidade de arrematar com financiamento, né? E quando a gente fala de financiamento, muita gente acha que financiamento é sempre ruim, e no leilão é ótimo. Porque você está comprando um imóvel com desconto, você vai tirar pouco dinheiro do bolso e logo depois de desocupar o imóvel, você já consegue botar à venda, e o valor da venda que vai quitar seu financiamento, você não vai precisar completar ali aquele dinheiro. Então, é uma ótima possibilidade. Você pode juntar aí com outras pessoas, então amigos, né, familiares, e arrematar um imóvel em conjunto. Então, às vezes você não tem, você também não consegue pegar um financiamento, que sua margem não permite, mas você tem mais três amigos ou familiares interessados, ótimo. Né, junta capital ali, é seguro, todo mundo vai constar na documentação, cada um com uma parte ali do imóvel e todo mundo precisa concordar para vender. Então, junte ali pessoas com o mesmo interesse, alinhadas para o mesmo caminho, é uma ótima forma de começar com um pouco também. Então, existem diversas formas aí de você começar, mas sem contar isso, né? Que existe desde o imóvel mais barato até imóvel milionário, até ilha, né? Vai ter leilão de uma ilha, agora de milhões de reais. Então, tem todos os tipos de imóvel em leilão mesmo. Tem gente que acha que imóvel em leilão é só imóvel que é ruim, né? Porque só gente pobre está devendo, isso é um baita erro, né? Rico deve muito, se endivida muito e também tem muito imóvel em leilão ali, realmente tem imóvel de todas as margens aí possíveis. É isso aí. Pessoal, boa noite para vocês aí. Tamo junto. Obrigado, Priscila, de novo. Qualquer coisa, tamo junto. Valeu. Valeu, José. Boa noite, gente. Tchau, tchau. Tchau.